Você pode ter o melhor produto, pode ter um design bonito, pode ter um preço justo, um funil bem construído. Se você não sabe contar boas histórias, você vai ser ignorado. Por quê? Porque o mercado não perdoa quem não se comunica com alma, quem não se comunica bem. Não adianta de nada você ser foda e as pessoas não ficarem sabendo. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar 5 histórias que todo empreendedor, todo mundo que tem algo para vender precisa dominar se quiser vender mais, se quiser se conectar e crescer na internet principalmente. Essas histórias não são para manipular ninguém, elas servem para gerar sentido, criar emoção e fazer com que as pessoas queiram caminhar com você e não com outra pessoa. A primeira delas é a história de origem, a sua história de origem, por que você começou? Essa é a história que responde justamente a pergunta: por que você faz o que faz? A maioria das pessoas fala de produto, fala de técnica, fala de bônus, mas o que conecta de verdade é a sua motivação. Por quê? Por que você está fazendo aquilo? Por que você é a pessoa certa? Qual é o seu porquê? No momento em que tudo começou, o ponto de virada, aquela dor, aquele incômodo, aquela decisão de mudar o rumo da própria vida. Muita gente está passando pelo que você passou quando começou, quando você decidiu começar. E contar essas histórias faz com que as pessoas se conectem com você, porque elas sabem que você já passou pelo que ela passou. E automaticamente você começa a mostrar a sua jornada. Quando você mostra a sua jornada, as pessoas se identificam com você. Quando você conta isso com verdade, as pessoas sentem que você é a pessoa certa para ajudar elas. Elas não seguem só o que você vende, elas seguem quem você é. As pessoas não compram um produto por comprar. Já teve esse tempo em que as pessoas compravam pelo preço ou compravam só porque o produto era legal. Hoje não. As pessoas precisam se conectar com quem está vendendo, para que ela se sinta parte de algo maior. Não é só um produto, é uma experiência que é vendida. E essa história é o que diferencia você de todo mundo que vende a mesma coisa que você. Se você só faz mais do mesmo, o seu produto ele passa a ser um commodity. Então você precisa fazer com que as pessoas se conectem emotivamente com você. E uma das melhores formas de criar essa conexão emotiva é contando a sua história. Por que você está fazendo aquilo? Por que você começou? A segunda história é a história de um cliente transformado. Isso aqui é basicamente o gatilho da prova social. É mostrar que o que você faz é bom. Essa é a história que responde o que acontece com quem confia em mim. O que acontece com quem confia em você. Não é só mostrar um print de uma venda ou um depoimento feliz. Não. É contar uma jornada. É o ponto de partida do cliente e a transformação real que ele aconteceu. Quando você conta isso aí, quando você coloca isso numa linha do tempo, mais uma vez as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, ela consegue ver não só na sua história de criação, mas também na história de outras pessoas que você é a pessoa capaz de mudar a vida delas. E aqui não é sobre você, é sobre o cliente como herói da própria história. É sobre a transformação interna ou externa que foi causada pelo seu produto, pelo seu conteúdo, pelo seu serviço. Quando você conta isso com detalhe e emoção, as pessoas pensam: eu também posso passar por isso. Então, nada de contar histórias falsas, tem que ser verdadeiro, tem que fazer com que a pessoa sinta que você é capaz de ajudar ela também. Agora a gente tem um ponto que muita gente não faz, e isso é errado, que é a história de um fracasso seu. E aqui ela pode parecer contraintuitiva, mas talvez seja a mais poderosa das 5 histórias. Por quê? Porque ela responde a pergunta por que eu posso confiar em você? Se você passou pelos perrengues e você não está mentindo, porque muita gente quer ser como o Superman. E até o Superman ainda passa por momentos de fraqueza. Então, você não pode querer ser a pessoa perfeita.
E a maioria das pessoas que estão vendendo na internet, elas escondem os fracassos. Quer parecer que é infalível, só que isso afasta as pessoas. Por quê? Porque beira a arrogância. E as pessoas não gostam de quem é arrogante. Quando você mostra vulnerabilidade, quando você diz eu já errei e aprendi de verdade com isso, você constrói algo que é raro hoje, que é credibilidade emocional. É mostrar que você é uma pessoa comum, mas que conseguiu superar os obstáculos, os desafios que as pessoas, que o seu cliente não está conseguindo superar sozinho. Então, nada melhor do que ter como um guia uma pessoa que já viveu o que você está vivendo, o que seu cliente está vivendo. Gente de verdade se conecta com gente de verdade. E ninguém confia em quem parece nunca ter falhado. A menos que você crie uma narrativa que engane as pessoas. E a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre verdade, sobre vender de verdade aqui, sem entregar nada falso, sem entregar nada errado, sem subir nas pessoas, sem passar a perna em ninguém. Então, quando você consegue mostrar que você é humano, que você também passou pelas dificuldades, mas superou todas elas, as pessoas vão se conectar muito mais com você. A quarta história é a história da sua visão de futuro. O que é que você pensa daqui para frente? E essa história responde para onde você quer me levar. Então, toda marca forte ela tem um norte, porque às vezes você já está num nível lá na frente, mas você ainda não chegou no destino onde você quer. Você tem um propósito, você tem uma visão de mundo que às vezes é essa visão de mundo, esse propósito que faz aumentar a sua conexão com outras pessoas. Porque as pessoas elas precisam também se conectar com pessoas que têm pensamentos parecidos. Então, se você tem a mesma crença que eu, se você tem um propósito parecido com o meu, é muito mais fácil eu comprar de você, porque eu sei que você não vai falar coisas que vão contra as minhas crenças, contra os meus propósitos. E toda pessoa que decide comprar algo, no fundo, ela quer fazer parte de algo maior. Ela não compra só por comprar. Ela quer fazer parte de um movimento, ela quer fazer parte de um grupo. E se você não conta a sua visão com clareza, seu público se perde, porque as pessoas não sabem sobre o que você está falando de verdade lá no fundo. Mas se você compartilha um futuro possível e convida as pessoas para fazerem parte, você não vende só um produto, você vende um movimento. E criar um movimento em torno de um produto, um movimento em que aquele produto, se você fala sobre produtividade, por exemplo, você pode criar um movimento como teve há um tempo atrás, o movimento das 5 da manhã, onde pessoas diziam que para você ser bem sucedido, tinha que acordar às 5 da manhã, porque quando as pessoas estivessem começando às 8 horas, você já estaria 3 horas na frente. Então, isso é criar um movimento. É você criar uma narrativa com uma visão de futuro para que as pessoas que se conectam com essa visão seguirem você. E o seu produto ele é o centro desse movimento. E por último, aí sim você vai contar a história do seu produto, mas não só falar do produto. Essa é a história que a maioria acha que sabe contar, mas erra feio. Por quê? Porque ela não é sobre listar o que o produto tem. É sobre contar por que ele existe. É a história de criação do produto. A história de por que você decidiu fazer essa coisa. Qual foi o problema que você enxergou? Por que as soluções que já existiam não resolviam de verdade? Porque muitas vezes a gente desconecta uma história com outra, né? Porque aquelas falhas que você contou pode ter sido justamente por causa de um produto que você contou, que você usou, que você comprou e não funcionou. Por exemplo, você pode ter testado uma dieta X para emagrecer ou para ganhar massa muscular que não funcionou, e depois você começou a estudar e criou uma estratégia de alimentação que funciona para você. Então você está vendendo uma coisa e explicando por que você criou aquilo e como você criou algo que realmente muda a vida de quem usa. Então veja que qual foi o problema que você enxergou, por que as soluções que já existiam não resolvem de verdade e como você criou algo que realmente muda a vida de quem usa essa coisa. Então,
Não é só falar dos atributos do produto, é você contar o que tem por trás, qual é a aura desse produto. Você não vende uma coisa, você vende um porquê, um significado. Então, quem compra o seu produto passa a comprar pela história dele. Se você olhar os grandes vendedores, tipo Apple, Tesla, todos essas grandes marcas, elas contam o porquê que decidiram criar aquele produto. E quando você consegue fazer isso, de verdade, quando você passa esse porquê do seu produto existir e o que é que ele resolve de verdade, fica muito mais fácil as pessoas se conectarem com o seu produto. E essas são as 5 histórias que todo empreendedor precisa saber contar. Sua história de origem, a transformação de um cliente, um fracasso que te moldou e a sua visão de futuro e, por último, a jornada do seu produto. Por que seu produto existe? Na hora que você começar e você entender essas 5 histórias e começar a colocá-las dentro do seu conteúdo, dentro do seu marketing, da sua venda, você vai ver como as pessoas que compram, elas vão estar muito mais conectadas com o que você vende. E se você dominar essas narrativas, você para de parecer só mais um. Você não é só mais um vendedor, você é o vendedor dessa coisa específica, você é a pessoa ideal para mudar a vida de outras pessoas e começa a ser percebido como alguém que vale a pena ouvir, seguir e comprar. Então, se você quer realmente começar a vender para pessoas que se conectam com o seu produto e que vão fazer parte de um movimento que o seu produto é o centro, comece a vender com narrativa. E essas 5 histórias são simplesmente o passo inicial. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!